Reforços no Vasco, cadê o 03? 03 está 8h46, certamente dormindo essa hora. Sobre reforços no Vasco. Hoje surgiu a notícia de que o Vasco quer contratar o Jair. Zagueiro revelado no Santos, com passagem pelo Botafogo, e que hoje pertence ao Nottingham Forest. Jair é alguém que eu tenho certeza absoluta que vai fazer parte do próximo ciclo para a Copa do Mundo. Enorme zagueiro, muito bom. Ele e Murilo são excelentes, têm muito potencial, assim como o Beraldo, assim como o Vitor Reis, enfim, acho que para zagueiro a gente está bem servido. A chance de o Jair ser contratado pelo Vasco, para mim, é zero, tá? O Jair foi comprado pelo Nottingham Forest por 12 milhões de euros. E hoje, se você entrar no Transfer Market, você vai achar ele avaliado em 15 milhões de euros. Qual é a lógica de o Vasco, com todos os problemas financeiros, contratar o Jair? Aí a Rafaela, que é torcedora do Vasco, e eu adoro o Vasco, ela fala, mas Nicola, o Marcos Lamáquia vai comprar o clube. Sim, é verdade. Mas o Marcos Lamáquia não vai gastar 15 milhões de euros num zagueiro. E eu vou dizer mais, o Jair não quer voltar para o Brasil. O Jair terminou a temporada no Nottingham Forest como titular. Ele quer se firmar no Forest ou quer buscar um outro clube na Europa onde ele possa jogar. Tá? Então, esse boato é dos mais malucos. Impressionou geral. Vasco da Gama, enquanto ainda não tem um técnico confirmado, segue à procura do nome no mercado e diante do que acontece no CT Moacir Barbosa, Bruno Lazzaroni é o comandante Cruz Maltino. Eu vou trazer tudo o que acontece no CT Moacir Barbosa para você, quais são os trabalhos hoje de Bruno Lazzaroni no comando dessa equipe. Além disso, também trazer informações importantes sobre a base do nosso Vascão, que terá uma decisão nesta quarta-feira contra o Cruzeiro em Minas Gerais. E eu quero começar aqui, primeiramente com você, tá? Este nosso Acorda Vascão, com essas imagens que estão aparecendo aí para você. Essas foram imagens do treino que aconteceu ontem lá no CT Moacir Barbosa, tá? O elenco Cruz Maltino, como eu venho informando a vocês, vem se preparando no CT Moacir Barbosa para o restante dessa temporada de 2026. O Vasco se reapresentou no dia 22 de junho, ou seja, né, o elenco Cruz Maltino já tem aí mais de 10 dias de atividade no CT Moacir Barbosa, atividades essas que vêm sendo realizadas tanto na academia quanto também em campo, nos gramados do nosso CT. Hoje, o responsável pelas atividades dentro do CT Moacir Barbosa se chama Bruno Lazzaroni. O Bruno Lazzaroni é o auxiliar técnico da comissão permanente, é um profissional que está há alguns anos já no Vasco da Gama. Inclusive, recentemente, o Fernando Diniz tentou tirar o Bruno Lazzaroni, né, do Vasco pela identificação que teve com o profissional durante o período que passou pelo Cruz Maltino e levá-lo, né, ao Corinthians. Não conseguiu, pois o Vasco conseguiu convencer o Bruno Lazzaroni a permanecer no clube carioca. E hoje, né, o Bruno Lazzaroni é de fato uma peça fundamental para o Vasco da Gama. Eu não sei o que seria do Vasco sem o profissional. E essas imagens que aparecem aí para você são imagens do treino de ontem, como eu já trouxe, mas imagens de um trabalho específico feito pelo auxiliar técnico. Um trabalho com campo reduzido, nitidamente, né, um ataque contra a defesa, um trabalho de mano a mano, direcionado para gol, um trabalho bem específico de um treinador que, diante desse cenário, nitidamente, está começando a trabalhar com o elenco muito além de um treino superficial. Nos primeiros dias, né, logo após a reapresentação do elenco do Vasco, víamos um trabalho muito mais voltado para a parte física dos atletas. Um trabalho que era muito mais desenvolvido, né, pelo preparador físico hoje, Daniel Félix, que é inclusive, né, membro também da comissão permanente do Vasco, do que um trabalho tático, um trabalho técnico. E agora, nas mãos de Bruno Lazzaroni, já começamos a ver um pouco mais dessa parte tática, um pouco mais dessa parte técnica sendo colocada em campo dentro do CT Moacir Barbosa. O que isso significa? Que diante, né, da proximidade que de fato o Vasco da Gama vem tendo do jogo de reestreia no Campeonato Brasileiro, amigo, na quinta-feira que vem, daqui a uma semana, o Vasco da Gama estará entrando em campo contra o Vitória. Na quarta-feira que vem será o último treino do Vasco antes de viajar para enfrentar o Vitória no Barradão. Está entendendo o que está acontecendo? Está entendendo o cenário atual do Vasco? O Vasco, a partir de hoje, quarta tem apenas hoje, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda,
terça e quarta. 8 sessões de treino antes de reestrear no Campeonato Brasileiro, num jogo que para mim é muito difícil, contra o Vitória, dentro do Barradão. As 8 sessões de treinos, até o momento, serão comandadas pelo técnico Bruno Lazzaroni. E pelo que tudo indica, na quinta-feira que vem, será o Bruno Lazzaroni a comandar essa equipe. A gente, é claro, apura, busca informações. O que eu tenho de informação relacionada ao dia a dia do Vasco da Gama é que o clima está muito bom, que o clima de fato está leve. O que acontece fora das 4 linhas, toda essa questão judicial não influencia no dia a dia dos jogadores, de certa forma causa uma preocupação, até porque é algo super normal, são bastidores quentes, preocupantes, mas não influencia no dia a dia. E toda essa situação que acontece fora das 4 linhas acaba não influenciando os jogadores por conta muito da figura do presidente Pedrinho. O Pedrinho sempre foi alguém muito leal com esse grupo de jogadores que vestem a camisa do Vasco da Gama, com aqueles que estiveram no Vasco antes do presidente Pedrinho, e viu no Pedrinho uma figura centralizadora que ajudou muito o Vasco da Gama e, inclusive, realizou muitos pagamentos que haviam atrasados, né, as antigas gestões, ou a antiga gestão que era da 777. E o Pedrinho sempre foi alguém muito cordial, muito sincero e muito honesto com aqueles que o próprio Pedrinho contratou durante a sua gestão. Então a figura do Pedrinho é alguém muito importante que vem impedindo com que toda essa situação fora das 4 linhas abale o dia a dia do CT Moacir Barbosa. O que eu tenho para trazer a você de informação, amigo, é que o clima dentro do CT está leve, está tranquilo, os jogadores seguem trabalhando e confiam que o Vasco vai virar essa chave e as coisas vão acontecer normalmente durante a temporada de 2026. E se Bruno Lazzaroni tiver que permanecer na beirada de campo, será ele, amigo torcedor. Até porque é alguém que conhece muito. E eu vou ser sincero, não é o objetivo do Vasco da Gama. Não é a prioridade do Vasco, mas o Vasco não vai tomar nenhuma atitude no mercado de forma urgente. O Vasco não vai trazer nenhum profissional apenas para tapar buraco. Isso é uma informação. O Vasco está procurando um técnico, o Vasco quer um técnico, um dos nomes, inclusive, que o Vasco da Gama de fato busca, observa, é o nome do Jair Ventura. Próximo adversário do Vasco tem o Jair Ventura como técnico, que é o Vitória. O Vasco olha outros nomes, foi o caso do Vitor Pereira, que eu trouxe ontem à noite para vocês, mas internamente o pensamento do Vasco é: queremos um profissional à beirada do campo, queremos um treinador, temos as metas, temos os alvos traçados, mas se não encontrar um treinador ou se não conseguir um profissional dentro desses nomes que estão separados, o Vasco não vai trazer absolutamente ninguém para tapar buraco. E se não trouxer até a próxima quinta-feira que vem, se prepare, porque na próxima quinta quem estará na beirada de campo será o Bruno Lazzaroni. Ele será, a princípio, técnico do Vasco contra o Vitória na próxima quinta dentro do Barradão. E essa é uma informação, tá, amigo vascaíno? Não estou falando que o Vasco quer o Bruno Lazzaroni, mas se não conseguir trazer o profissional, que hoje é o desejo do Vasco da Gama, o Vasco não vai contratar nenhum tapa-buraco. O Vasco não vai pegar qualquer nome apenas para trazer e dar uma resposta ao torcedor. Se não conseguir o nome desejado, quem estará na beirada de campo na próxima quinta-feira será Bruno Lazzaroni. Bruno Lazzaroni, que é filho de Sebastião Lazzaroni, um dos técnicos mais icônicos e posso até considerar um dos maiores profissionais que já trabalhou na área da beirada de campo da história do nosso futebol. Salvo engano, técnico da seleção brasileira em 1990, profissional que já passou por Flamengo, Vasco da Gama, campeão inclusive no Vasco. Então, a identificação de Bruno Lazzaroni com o Cruz Maltino vai muito além do atual momento profissional dele. É uma relação que vai de pai para filho. Então ele conhece muito bem o Vasco, sabe a grandeza do Vasco, já está há muito tempo no Vasco, então conhece o atual momento do Vasco da Gama e tem uma grande confiança internamente. Então, hoje é ele que toca e não sabemos qual é o dia de amanhã. Mas, se não trouxer nenhum outro nome, se não achar o nome desejado, quem fica na beirada de campo será ele, amigo torcedor. E aí, confia? Deixe a sua opinião nos comentários. O que me empolga no Bruno Lazzaroni é que ele conhece a casa. Ele conhece o Vasco. Conhece o DNA vascaíno. E falando até em DNA vascaíno, tivemos agora, na Copa do Mundo, o Ryan. Muita gente se decepcionou com a atuação do Ryan e eu
Me decepcionei um pouco também. Eu acho que o Ryan podia mais, sabe? Eu lembrei muito do Ryan nos tempos de Vasco. A gente recentemente viu em algumas entrevistas do Diniz, isso é até uma informação, né? Até porque antes do próprio Diniz falar, a gente já tinha essa notícia, que em muitos treinos que aconteciam no CT, o Ryan, antes da chegada do Diniz e até nos primeiros treinos do Diniz no Vasco, o Ryan tinha uma mania de pegar a bola e tocar para trás, nitidamente com medo. E o Diniz, nos primeiros treinos com ele, tinha que toda hora que o Ryan tinha essa atitude de pegar a bola e tocar para trás, parar o treino e falar toda hora: você pegar a bola e tocar para trás, eu vou parar o treino. Vai para frente, cai para dentro, dribla, usa a tua força. E a gente viu o Ryan na seleção brasileira com esse cacuete: pegar a bola, tocar para trás. Eu não vi o Ryan uma vez que estava de mano partindo para cima do jogador adversário. Talvez por medo, por apreensão e por nitidamente uma falta de incentivo e conhecimento por parte de Carlo Ancelotti pelo jogador. Mas mesmo assim o Ryan foi uma peça fundamental e para quem entende um pouco de futebol sabe muito bem. O Brasil ele leva 2 gols da Noruega logo após a saída do Ryan, porque o lado direito do sistema defensivo do Brasil, que era o lado onde o Ryan estava, né? Foi o local onde saíram os 2 gols logo após a saída do Cria. Porque o Ryan, com a força física que tem, a inteligência tática que tem, a disciplina tática que tem, vinha ajudando muito, né? O Danilo, que é um lateral direito que não tinha condições de estar ali nessa Copa do Mundo, a marcar. E assim que o Ryan sai, a seleção brasileira sofre os 2 gols. Não é à toa, tudo tem um porquê. E o Ryan teve um papel importante defensivo, mas teve também um papel importante ofensivo. O Ryan foi o líder em passes decisivos do Brasil na Copa do Mundo de 2026, com exatamente 10 passes decisivos, acertou 93% dos passes que tentou, 5 finalizações, 19 duelos ganhos, uma média de 5 duelos ganhos por partida, 6 dribles certos, então, além de uma assistência. Então o Ryan foi uma peça fundamental. E assim como teve o Ryan, vou agora trazer a informação, né, referente ao motivo que eu estou falando sobre o Cria. Hoje, às 3 horas da tarde, na Toca da Raposa, estará acontecendo uma partida do Vasco contra o Cruzeiro, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi o líder, né, do Campeonato Brasileiro Sub-20 na primeira etapa. Importante lembrar que existem 2 etapas, né, no Brasileirão Sub-20. O Vasco da Gama terminou a primeira como um dos grandes destaques aí da categoria, com um elenco muito forte. Aliás, o Vasco foi o vice-líder. Caiu muito de rendimento no final da competição. O líder foi o Palmeiras, está só fazendo uma leve correção. E hoje o Vasco da Gama, então, entra em campo contra o Cruzeiro. O elenco cruzmaltino viajou para BH na última segunda-feira, no caso anteontem, para hoje ter esse jogo importante contra o clube mineiro. O Vasco é cheio de talentos. Assim como apareceu o Ryan, tem outros grandes nomes aí nessa base que podem aparecer já já. E falta esse incentivo no nosso futebol para botar essa molecada para jogar. Falta esse incentivo de um técnico botar essa rapaziada para aparecer. O Diniz, de fato, não fez um trabalho bom, ao meu ver, no Vasco. Mas se hoje temos o Ryan, muito vai do Diniz. E talvez falte um incentivo para essa molecada também aparecer dentro do nosso cruzmaltino. É Lucas Zucarello, é Diego Minetti, Bruno Lopes. O que mais tem nessa base cruzmaltina é craque. E tá na hora, talvez, de Bruno Lazzaroni, com o conhecimento que tem de futebol, botar essa molecada para jogar. O Lucas Zucarello, no treino que aconteceu em Belo Horizonte, ontem, fez isso daí, ó. Inclusive, ele botou: bom tempo observando, tô aprendendo, Felipe Coutinho. Craque de bola esse moleque. E o Vasco precisando de um 10 no futebol profissional. Talvez esteja aí. Vamos dar mais tempo para essa molecada jogar. Vamos dar mais tempo para essa molecada aparecer. Vamos dar mais tempo para essa molecada fazer o torcedor vascaíno mais feliz. Às vezes a gente começa a olhar muito para fora. Reforços, contratações. É claro que o Vasco precisa. Mas talvez dentro de casa, dentro da base, olhando para o próprio Vasco, muitos talentos possam surgir. É isso. Espero que com esse tempo que tem, o Bruno Lazzaroni possa olhar um pouquinho mais para as categorias de base. Eu vou trazer detalhes exclusivos para vocês sobre o agravo que o Vasco impetrou na última segunda-feira. O prazo, quanto tempo pode levar, treinador e reforços. E aí, o que vai acontecer? Já tem jogo logo ali na frente, né? Então vamos embora, chega deixando o seu like, comenta, compartilha, manda para geral, se inscreve no nosso canal, tem a função hype
hypa o nosso vídeo aqui, que ele é super importante, conta sempre com o apoio da ICH Seguros, que é a minha empresa de seguros, que está prontinha para receber a sua família, a sua empresa também com a melhor cotação do Rio de Janeiro e com cashback logo na primeira mensalidade. Então vamos juntos e olha, no final do vídeo tem uma surpresa para você, principalmente para quem é de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Bom, conversando com uma galera da justiça, né, amigos, pessoas que entendem muito sobre o que está acontecendo, direito societário, direito civil, enfim, as áreas que compõem toda essa confusão jurídica que o Vasco foi enfiado. Não foi que o Vasco procurou, foi que o Vasco foi enfiado, né? E aí o que pude aprender com quem é da área de direito empresarial, né, que pode passar a informação. O agravo que o Vasco fez foi exatamente a entrada na justiça para tentar reconsiderar a decisão que foi tomada, cassar a liminar e mostrando os pontos que são lesivos ao Vasco. O Vasco hoje tem uma governança muito complexa, está atrapalhando o dia a dia financeiro, inclusive, da empresa, atrapalhando negociações, atrapalhando a negociação com o investidor. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque 106 conselheiros beneméritos, né, assinaram um termo, né, em defesa do restabelecimento do Conselho Administrativo. A lei de recuperação judicial não permite que o Conselho Administrativo seja afastado da forma como foi. O relatório da desembargadora, da interventora, da Samantha Longo, corroborou com os argumentos que estão sendo apresentados à Justiça de que não há má gestão, que não há falcatrua, que há uma disputa jurídica, é verdade, mas numa Câmara que está negociando isso, que é a Fundação Getúlio Vargas, e vai levar X tempo, aí não tenho como determinar. Ontem, a 777 Carioca, que eu não sei quem paga os advogados, mas enfim, ela se defende no processo, pediu inclusive que quem fosse julgar o caso que mudasse, né? Porque houve uma indicação e entende a 777 Carioca que já houve um julgamento pelo desembargador e que aí para ela não seria muito confortável, então era melhor mudar de vara, enfim, para empurrar um pouco mais o processo. Eu não sei a quem interessa que o Vasco se complique nessa janela de transferências, que não consiga efetuar a venda o quanto antes. Talvez algumas pessoas que estão nas sombras. Uma coisa que eu não vi até hoje, todos que se afastaram ou foram afastados, ninguém vê a público se manifestar, contrário ao que está acontecendo, contrário ou a favor da venda da SAF, ao grupo que está negociando há mais de um ano. Eu não vi nenhum deles. Você pode, torcedor, dá o nome. Gente, é fácil. Quem não está mais hoje na gestão que saiu? Felipe Carregal, Silvio Almeida, Dr. Paulo César Salomão e tantos outros. É só você pesquisar. Pesquisa ali. Quem saiu da gestão atual? É uma crise dentro da própria gestão, tá? Porque há dissidências. Fora que há pessoas dentro da gestão jogando contra. Tem. Infelizmente, e eu falei isso, e o card está aqui em cima para você, o inimigo do Vasco é o vascaíno. Mas não somos nós. Não somos nós milhões de vascaínos. São aqueles 10, 15 abutres. Tem sempre um grupinho que quer tumultuar e que leva para a justiça para tentar empurrar. Quem sabe vai ganhando tempo, muda a vara, muda o desembargador, o juiz pede saída, pede vista do processo e vai, enrolando. Para quê? Para no final apertar o pescoço e asfixiar. Há uma expectativa interna no Vasco que esse agravo seja julgado e a liminar seja cassada em até uma semana, né? Na segunda-feira foi impetrado o agravo, o tempo está correndo, e o tempo está correndo, dia 16 já tem a volta do Vasco no Brasileiro, dia 22 tem Sul-Americana, 29 tem a volta e dia 1º de agosto, Copa do Brasil. Tá maneiro, né? Para quem quer, você já entendeu? O Vasco, esses caras estão, que maneiro, aí, Pedrinho, vai, desculpa, mas é isso. Esses caras estão felizes da vida. Quem são esses caras? Uma hora eles vão aparecer.
uma hora essas figuras vão aparecer, porque o rabo vai ficar de fora. E aí a gente vai trazer. Ó, fulano impetrou a ação, ciclano apoiou, o Beltrano estava junto, e eu vou trazer os nomes. Agora, acho que o torcedor do Vasco ficaria muito feliz se todos que fazem parte do cenário político viessem a público falar. Usar a própria rede social é tão fácil isso, tão fácil, né? Ontem, 106 conselheiros saíram em defesa do Vasco, nominando o Pedrinho, né? Porque ele é o presidente, para que se restabeleça o conselho de administração, para que o Vasco consiga dar o salto mais importante da sua história centenária, que é a venda para uma empresa séria, para um investidor sério, com investimentos bilionários no Brasil, com empresas já estabelecidas. Mas está tudo parado na justiça. Treinador? Ih, para quê? Tá o Bruno Lazzaroni lá, qualquer coisa, o Felipe Maestro assume, tá tudo maneiro. Vamos deixar o Pedrinho, ó. Isso aqui é maneiro. Ah, reforço? Não, esse time aí não vai dar conta mesmo, porque já vimos que não tem poder de reação, vai, ó. Porra, legal. Aí quando bater água lá no negócio aqui, subir, transbordar, não respira, aí vão aparecer, ó, impeachment, má gestão, toma os bens do Pedrinho, é isso, tem que tirar. Ai, meu Deus do céu, parece que a gente não anda pra frente, né? Bom, vou mandar pra frente aqui, ó. Peço seu voto lá no IBEST, prêmio que eu tô concorrendo. Nas últimas 24 horas sou o 7º mais votado, mas ainda tô na 20ª posição. Quero subir, chegar no top 10. Vambora? Vou deixar fixado aqui nos comentários pra você dar essa moral. Prêmio IBEST, hein? Influenciador de esporte. Vambora, se você curte meu trabalho, vamos juntos. Agora, só voltando a falar de reforços e também sobre treinador. Esse time vai dar conta do recado? Dia 16, dia 22, dia 29, dia 1º, dia 5 de agosto? Ou a gente vai se afundar no Brasileiro, ser eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil? Aí esses vagabundos vascaínos que estão fazendo isso com o Vasco, e a gente vai descobrir quem são. Eles vão sorrir. Mas quando descobrir e der o nome, não vão mais não. É só pra gente pensar. A hora que eu descobrir quem são esses caras, eu vou trazer para vocês. Agora, eu peço a vocês que deixaram a gestão, vou olhar mais pertinho aqui para vocês que saíram da gestão, venham ao público, falem aqui no canal, em outros canais ou nas próprias redes sociais. Coloquem as suas opiniões, já que vocês estão afastados, mas são vascaínos também como nós. Não, eu sou a favor, negociei para tal, me afastei da gestão por isso, mas vou continuar lutando pelo Vasco, a favor do Vasco. Eu não estou vendo. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.